Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre a usina do Itaici, patrimônio histórico de Santo Antônio de Lavegé, em Mato Grosso, que no século XIX contribuiu para o processo de industrialização de Mato Grosso e do Brasil. Tudo graças ao visionário industrial Totó Paz de Barros. A programação do Roadshow para comunicadores do agronegócio em Mato Grosso 2024, realizado de 7 a 12 de julho, incluiu uma visita à usina do Itaici, às margens do rio Cuiabá, no município de Santo Antônio de Lavegé, em Mato Grosso. O Roadshow foi organizado pelo portal AgroNews, do jornalista Vicente Delgado, de Cuiabá, e da Descomunicação de São Paulo, dirigida pelo jornalista Altair Albuquerque. Com imagens da AgroNews, confira a reportagem. Para chegarmos até a usina do Itaici, viajamos 15 minutos de barco pelo rio Cuiabá. Ao chegarmos ao belo local, fomos recepcionados pelo gerente de projeto do Instituto Itaici, José Marcos Vargas, membro da família que hoje controla a área onde se encontra a usina. Em seguida, ele deu as primeiras informações sobre a usina. Rio, Corumbá, Assunção, Montevidéu, Buenos Aires. Depois, o grupo seguiu para ver a usina de perto e suas dependências. Mesmo em ruínas, o prédio ainda mostra toda a sua pujança, que nos remete aos anos de 1800, quando a usina do Itaici começou a ser construída. Em 1896, por Totó Paz e outros parceiros, iniciou suas atividades em 1897. Ela foi desativada 60 anos depois. O tombamento da usina veio por meio da portaria número 55/84 do Diário Oficial de 8 de janeiro de 1985. O pesquisador e secretário de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Allan Kardec, disse que o industrial Totó Paz era um visionário. O advento do Totó alçar ao governo, ele rompeu com algumas práticas que existiam, paternalismos, em que pese ele também era coronel, mas ele tinha uma ligação direta com os empresários e os trabalhadores, ele tinha uma ligação direta com os empresários internacionais, ele tinha uma ligação direta com o presidente da República, ele era um homem que exportava direto para os Estados Unidos, direto para a Europa, tinha frota de navios, tinha estaleiro, então ele era um cara muito autossuficiente e não tinha nenhuma amarras com a oligarquia da época. Então foi um período que ele abraçou a República e os viúvos do Império resistiram contra ele. Segundo o historiador Alfredo da Mota Menezes, Totó era de família tradicional. Ele era de família tradicional, pai de Barros, tá entendendo? Industrial, e que foi para a política porque era competente e vencedor nessa área. Então ele tem uma tradição de família rica, de família de tradição em Cuiabá, e ele passa a ser o maior empresário da época. Como é que é empresário? Você produzia açúcar e álcool, principalmente açúcar. Você tem o rio Cuiabá, você não vende só em Cuiabá, você vai vender na região do Prata, lá embaixo. Então ele ajudava também na exportação dos produtos de Mato Grosso e ele ganhava muito dinheiro com isso. Porque, por exemplo, como é que ele conseguiu dinheiro para construir tudo isso? Porque os alemães viram que ele tinha condições de investir, produzir, ganhar e tudo mais. Os alemães é que construíram isso. Os alemães é que vieram para cá e fizeram tudo isso em torno dele. Por quê? Porque sabia que ele era competente nessa área. Na área política não foi tanto, não. O historiador Alfredo da Mota afirmou que Totó Paz foi mais industrial do que político. Na questão da industrialização, ele é importante. Olha o que nós estamos vendo aí. Os maquinários para a época, você está entendendo? Século XIX. Então, era importante e muito, sem dúvida nenhuma. Foi essa importância que leva o Totó Paz para a política. Você é um vencedor na área empresarial e que é levado para a política. E na política aconteceram coisas
que leva à morte do Tota Paz. A história, ele, por exemplo, foi ajudado por um grupo político para chegar onde é que chegou. Claro que ele tem o mérito dele. Quando ele está lá, ele junta-se a um presidente da República, Rodrigues Alves, que as lideranças de Mato Grosso não estavam juntos. Joaquim Murtinho, Generoso Pons, etc, etc. Então ele rompe com o grupo. O grupo viu o seguinte: você é um empresário vencedor. Você está criando outro grupo contra nós outros, me permita dizer essa palavra, tá entendendo? Rompe com ele e parte para um confronto do qual ele perde a vida. Segundo o pesquisador e gerente de projeto do Instituto Itaici, José Carlos Vargas, a usina, que tinha por modo de produção a industrialização da cana-de-açúcar, não se caracterizava por um único e belo prédio, mas principalmente por ser o embrião de um processo de industrialização e de um modo de produção característico e novo para Mato Grosso. Para José Marcos Vargas, pode-se dizer que Itaici fez parte de um capítulo da industrialização do Mato Grosso e do Brasil. Com certeza. A usina Itaici, ela representa um período histórico de grande atividade econômica, muito esquecido, muito não tão valorizado. Mas no final do século XIX, início do XX, Mato Grosso passou por um processo de industrialização, sobretudo baseado na indústria do açúcar e do aguardente de cana. E aqui a usina Itaici recebeu o que tem de mais avançado na época, que tinha de mais avançado na época em termos de tecnologia, que era vapores, indústria a vapor e também caldeiras de tríplice efeito a vácuo, que não existia no estado. José Marcos Vargas destacou que a atividade básica da usina do Itaici era a produção de cana-de-açúcar. Aqui a atividade básica era a produção de açúcar, transformação do açúcar em produto de exportação, mas também tinha fabricação de aguardente e de licores. O principal da usina era a fabricação de açúcar de primeira exportação. E mesmo no século XIX, a usina do Itaici já era sustentável. Podemos dizer que tinha uma sustentabilidade, claro, dentro de alguns limites. Nós estamos falando do aproveitamento da água em vapor, então de baixíssimo impacto, mas estamos falando também de utilização de carvão mineral e vegetal, mas sobretudo vegetal. Então aqui nós usamos muita madeira, então essa foi a parte mais complexa, porque dependia basicamente de lenha para as caldeiras, mas por outro lado tinha uma eficiência muito grande na parte tecnológica, que é o aproveitamento do resíduo, bagaço de açúcar, transformando em energia elétrica. Então tinha ao mesmo tempo uma perda, mas ao mesmo tempo uma conversão muito grande ecológica. Localizada à margem direita do rio Cuiabá, o prédio constitui-se de um sólido volume em 3 pisos, tendo os fundos um alpendre, onde se localiza o maquinário de limpeza e separação da matéria-prima. Em Itaici, o modelo de indústria construiu uma vila para abrigar os próprios operários, com igreja, escola, farmácia, padaria, etc. Um verdadeiro conjunto habitacional. Ainda segundo o professor José Marcos, o empreendimento de Tota Paz dispunha de tamanha estrutura social que chegou até a criar uma banda de música que executava retretas aos domingos para entreter seus moradores. Em determinado período, a usina do Itaici chegou a cunhar sua própria moeda, que, com moldes provenientes da Casa da Moeda no Rio de Janeiro, passou a imprimi-la adaptando-se uma velha prensa de papel. José Marcos disse ainda que a Itaici deve também ser creditado o uso primeiro de energia elétrica em Mato Grosso. Segundo ele, a usina entrou em decadência principalmente pelo fato da competitividade de seu preço com as usinas mais modernas dos estados do Nordeste e de São Paulo. O pesquisador e secretário de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Allan Kardec, destacou que a usina do Itaici representa um marco na industrialização de Mato Grosso e do Brasil. A usina Itaici ela é um marco dentro do processo de revolução industrial,
tardia do Brasil, mas muito avançada da região centro-oeste. Ela teve uma construção aceleradíssima no final do século XIX, começou em 1895 com seu projeto, as obras no começo de 1896 e a entrega em 97. Então essa é uma usina que ela é uma referência para o setor industrial, que é pujante até hoje. Nós temos um trajeto do setor sucroalcooleiro no estado de Mato Grosso desde o início do século XIX, mas a virada tecnológica, inovadora, de eficiência, de muita produção, foi realmente com a usina do Itaici, com todo esse maquinário do final do século, e ela foi ainda moderna até metade do século XX. De acordo com Allan Kardec, a usina era muito moderna para a época. Sim, isso era o que tinha de mais moderno e inovador no mundo, tecnologia alemã, ponta em toda a questão de produção a partir do vapor, a força motriz da energia térmica e energia elétrica produzida por biomassa da cana. Fora os trilhos que eram colocados dentro da produção da cana, na roça, eles eram puxados por tração animal e às vezes por tração braçal também. Então a usina ela se transformou numa grande produtora de matéria-prima para matéria industrializada, né? E ela fez com que as outras usinas se modernizassem também. Às margens do rio Cuiabá e no município de Santo Antônio de Lervergé, a usina do Itaici foi construída num ponto estratégico. Essa usina ela era estrategicamente desde sempre. A primeira grande usina é a usina de Conceição, que também já era usina a vapor e algumas coisas, tinha um locomóvel lá, mas isso é da época dos escravos, né? Da década de 80 do século XIX. O pai do Totó Paz era um grande usineiro e já plantava-se cana-de-açúcar há quase 100 anos à beira do rio Cuiabá. E ele fez uma virada de chave numa propriedade deles no meio do trajeto entre Cuiabá e Cáceres, Corumbá, na saída. Aqui ele plantava ao lado da BR. A BR era o rio. E ele ousou, porque também aqui era um estaleiro de fabricação e conserto de embarcações. Aqui ele produzia alimentos para subsidiar quem morava aqui. O roteiro das usinas açucareiras no eixo do rio Cuiabá era um grande povoado de Cuiabá a Santo Antônio de Rio Abaixo, com mais de 10 mil pessoas morando. Então, veja bem, aqui foi a grande virada do século, com o progresso chegando aqui na usina. O secretário explicou que o governo de Mato Grosso vem investindo na infraestrutura da área da usina do Itaici para fortalecer o turismo na área. Nos últimos 4 anos, essa região de Santo Antônio de Lervergé e Barão de Melgaço recebeu o maior volume de investimento da história. Nós conseguimos colocar aqui aproximadamente 150 milhões de reais em infraestrutura. Todo o asfalto ligando Cuiabá a Santo Antônio, duplicando esse asfalto, Santo Antônio a Barão de Melgaço a São Vicente da Serra. Ninguém acreditava que a gente conseguiria asfaltar com qualidade esse pedaço do Pantanal. 2 orlas turísticas em fase de execução final. A orla de Santo Antônio de Lervergé com mais de 15 milhões de reais e a orla de Barão de Melgaço. Nós trouxemos uma iluminação LED 30 quilômetros numa rodovia MT. Ela está totalmente iluminada, você vem de Cuiabá a Santo Antônio de Lervergé à noite totalmente iluminada. E no meio desse caminho, uma construção de um hospital universitário que vai atender todo esse espaço aqui. Além disso, Santo Antônio de Lervergé passa a ser, então, um município que está dentro das políticas públicas de investimento de turismo, de cultura, de infraestrutura. Por que a gente ainda não conseguiu restaurar esse espaço da Itaici, da usina do Itaici? Porque ela é privada, ela tem dono, ela foi tombada, mas ela continua privada. Então a gente precisa avançar na negociação com os proprietários para que a gente possa concluir o projeto e restaurar. Só que todo esse espaço que nós estamos vivendo hoje aqui nunca recebeu tanto investimentos como tem recebido agora nos últimos anos e colocado Santo Antônio de Lervergé no roteiro nacional do turismo.
Esta foi a segunda visita que fizemos à usina do Itaici, em Mato Grosso. Nossos agradecimentos aos jornalistas Vicente Delgado, do portal AgroNews de Cuiabá, e Altair Albuquerque, da Texto Comunicação Corporativa de São Paulo, pelo convite para que pudéssemos participar de mais um grande evento do agro em Mato Grosso. Aliás, parabéns e felicidade ao amigo Altair Albuquerque, que fez aniversário dia 5 de agosto. Saúde e paz, meu amigo. Tudo de bom para você. A seguir, vamos falar sobre as qualidades da raça Santa Gertrudes. Aguarde. O governo do Pará garante cada vez mais segurança e a criminalidade reduz por todo o Pará. Considerando o primeiro semestre de 2024, reduzimos o indicador de crimes violentos letais em mais de 57%. Nos últimos 5 anos, superamos a marca de 9.000 vidas preservadas. Esses resultados históricos são frutos do trabalho integrado das forças de segurança. Com ações estratégicas e investimentos contínuos, mais paraenses podem viver em paz. Governo do Pará, por todo o Pará. Amigo produtor rural, aproveite as condições especiais de financiamento dos tratores LS Tractor na Zucatelli Máquinas. Na Zucatelli você compra o seu trator LS Tractor com taxas de juros que cabem no seu bolso. Quer saber mais? Visite a Zucatelli Máquinas na BR-010, bairro Coco Grande, em Imperatriz. Ou chame no WhatsApp 99 99157 3142. Tratores LS Tractor é na Zucatelli Máquinas. Fazenda Sororó fica localizada no município de Marabá, no sudeste do estado. A empresa vem diversificando o seu rebanho ao longo dos anos e, neste sentido, formou um plantel de animais da raça Giro Leiteiro e, a partir desta genética, produz a melhor genética leiteira, o Girolando Zucatelli. Foi com uma imensa satisfação que a Tecnicom Contabilidade recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade. Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você que tem empresa ou é prestador de serviço, segurança e liberdade para focar no que realmente importa para o negócio, crescimento e lucros. Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho. Gratidão aos profissionais da Tecnicom. Em 2022, nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade.